Em Gênesis 3:24, nós lemos, segundo as nossas versões: E expulsou o homem, e colocou ao oriente do jardim do Éden os querubins. Esta passagem é muito interessante, mas é importante que se diga que não é esta exatamente a única versão existente para este texto, para esta passagem. Algum tempo depois do exílio babilônico, começaram a surgir entre os judeus os Targumim, que são versões aramaicas do texto da Torá. E vários desses Targumim, ou traduções, leem essa passagem de uma forma um tanto quanto diferente. Vamos ver alguns exemplos. O Targum Yonatan, por exemplo, diz o seguinte: E baniu o homem de onde ele fez habitar a sua presença desde a antiguidade, ou o Oriente, entre os dois querubins. Já o Targum Neofiti diz o seguinte: E ele expulsou o homem e fez com que a glória da sua imanência habitasse na antiguidade, ao leste do jardim do Éden, entre os dois querubins. E o que isso significa? Segundo o Dr. Raanan Eichler, os targumistas, ao verter esta passagem de Gênesis 3:24 da Torá, do hebraico para o aramaico, tinham diante de si um texto que lia relativamente diferente do que hoje temos em nossas versões ocidentais. Assim, de acordo com o que ele propõe, a nossa leitura hoje poderia ser: E tendo expulsado o homem, Deus habitou, isto é, fez com que a sua divina presença habitasse ao oriente do Éden com querubins. Note que a expressão et ha-queruvim pode ser entendida como com ou na companhia dos querubins, posto que a partícula et pode ser entendida, em vários contextos, como a preposição com, isto é, na companhia de alguém. E o termo vayashken, usado no texto de Gênesis 3:24, parece favorecer esta ideia, pois não é a forma verbal mais comum para referir-se a colocar algo ou alguém em algum lugar. Por exemplo, quando Deus coloca o homem no jardim, a estrutura ali usada em Gênesis 2:8 é muito diferente desta aqui usada em 3:24. Esta, usada em Gênesis 3:24, está intimamente vinculada à ideia de um termo comum para a designação da divina presença, a Shekhinah. Na verdade, é natural que Deus abandonasse o jardim do Éden depois de expulsar o homem. O seu plano original era que o homem o cultivasse e dele cuidasse, de acordo com Gênesis 2:15. Uma vez que o homem estivesse ausente do jardim, não haveria ninguém para mantê-lo e, portanto, não seria adequado para nenhum propósito construtivo. Pode-se dizer, então, que a divina presença passou a habitar com o homem do lado de fora do Éden, como diz o Targum, entre os dois querubins. O que percebemos aqui é que, embora tendo sido expulso do Éden, daquela condição primeva ideal, o homem não ficou por conta própria ou abandonado num mundo desconhecido ou numa realidade hostil a ele, sem que pudesse encontrar Deus, mesmo aqui, sob essas condições menos favoráveis. Notoriamente, o que conseguimos entender a partir disto é que, apesar de ter mandado o homem ao exílio, banindo-o do Éden, o próprio Deus foi com ele. Deus passou a habitar, metaforicamente falando, do lado de fora do Éden. É o que nós chamamos de autoexílio. E esse tema do autoexílio de Deus, ou o exílio que ele mesmo impôs a si, é algo recorrente na tradição judaica. Desde a própria criação, a tradição salienta que Deus exilou-se em sua imanência
ou seu aspecto revelado, e desta forma acompanha o homem em sua jornada existencial. Mais do que isso, este autoexílio teria sido essencial para a própria realidade da existência. Este processo, conhecido pelo nome de Tzimtzum, teria como objetivo ocultar dos seres criados a força ativadora dentro deles, permitindo-lhes existir como entidades tangíveis, em vez de serem totalmente anulados dentro da sua própria fonte. De acordo com Tânia, Shar HaYehud v'Haemunah, capítulo 4. Assim, a noção de que Deus acompanha o homem em sua existência pós-edênica e mais adiante, acompanha Israel em seus exílios, é reforçada por várias referências na literatura judaica. E Deus, falando com Jacó em um sonho, promete a ele que estará com seu povo enquanto estiverem exilados no Egito. Gênesis 46:4, lê: Eu mesmo descerei contigo ao Egito. E a Guemará, o Talmud, expande esta ideia, dizendo: Para onde quer que os israelitas fossem levados ao exílio, a divina presença os acompanhava. Tratado Megilá 29a. E o profeta Ezequiel, falando do exílio em Babilônia, e por extensão, outro ainda mais distante no tempo, diz: Portanto dize, assim diz o eterno Deus, ainda que os lancei para longe entre os gentios, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia, eu lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Ezequiel 11:16. A passagem de Ezequiel, aliás, serve como argumento para que se responda a seguinte pergunta: onde está Deus no exílio? Ele está nas sinagogas, nas casas de estudos? Ele pode ser encontrado nos pequenos santuários que acompanham o povo de Israel na sua longa noite da galuta, do exílio. E mesmo antes disso tudo, ele esteve com Israel na Mishkan, no santuário portátil no deserto, que representava a sua manifestação de exílio neste mundo. No hebraico, o termo para exílio é galut. E curiosamente, esta palavra tem a mesma construção de algo que é revelado. Da mesma forma, a palavra também tem a ligação com o termo ciclo, ou roda. E quando nós reunimos todas essas informações, o que será que temos aqui? O que temos é que, embora na história humana a noção de exílio seja cíclica, é nele que Deus se revela ao homem. Deus não nos deixou a sós. E no lado de cá do Éden, Ele nos acompanha graciosamente em nossa caminhada a cada dia, mostrando-se por meio da sua divina presença, que exilou-se conosco, seja no microcosmo dos exílios judaicos, seja no macrocosmo da criação. E como sempre, a nossa mensagem final: se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, contatos e redes sociais. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, que teremos mais conteúdo acerca da Torá e acerca dos sentidos mais sutis do texto da lei divina. Até o próximo estudo, então. Muito obrigado a todos e até lá.